Uma sociedade um pouquinho patriarcado, melhor, é o crime perfeito, isso aí é racista. Tem um bando de babaca. Com ódio das mulheres. Eu acho que o deboche é muito bom. Calma-se. Tem gente que gosta, tem gente que se identifica. Senta direito, garota. Oi, gente, esse é o Senta Direito Garota, eu sou a Juliana Amador. E hoje eu tô aqui com a Tami Barbosa, uma multiartista, tatuadora, aquarelista, professora, tudo isso. A gente se vira. E agora, assim, eu posso me orgulhar de dizer minha tatuadora. Vou mostrar a tatuagem que eu fiz com ela, que eu tô muito apaixonada. Bonitinha. Seja muito bem-vinda. Ah, obrigada. Queria que você contasse um pouco da sua história, né? Da onde saiu essa arte, esse seu talento pra desenhar, né? Literalmente. Eu acho que sempre teve comigo. Desde assim. criança? Eu não me lembro sem desenhar. Vamos dizer assim, né? Desde pequena. Você era uma criança que desenhava muito? Eu era uma criança de ficar dentro de casa assistindo desenho e desenhando o que eu assistia. E é legal que eu vejo minha filha fazendo essa mesma coisa. Eu sempre fiquei dentro de casa, assim. Minha mãe até falava, vai sair. Vai aí se pra alguém rua, me menina. chamava, eu falava, fala que eu tô de castigo. Ela ficava de malvada pra eu não falar que era eu que eu não queria. Então eu gostava de ver desenho. E aí eu desenhei praticamente sempre, assim. Eu parei na adolescência um pouco, né? Porque na adolescência tem mais coisa pra você ver, né? Você tá sentindo mais coisas. Mas foi sempre. E aí, quando Mas você foi... já dizia, eu quero profissionalmente desenhar? Ou era uma… Ah, não. Era gostar mesmo. Eu nunca fui uma criança ativa de correr, de ficar na rua. Eu sempre fui quieta. Sempre fui, tímida, assim, introspectiva e artista. Isso. Bem assim, eu tinha dificuldade de me conectar com as pessoas, sabe? Muita gente me dava muito problema, assim. Eu ficava meio, muita informação. Então eu preferia ir pro mundo imaginário, assim, sabe? Bem pisciana também. Eu ficava no mundo e aí eu conseguia me concentrar numa coisa só. Então o desenho era uma forma de me concentrar. E aí, não só o desenho de assistir, né? Tanto que eu assisti todos os filmes de Disney, de anime, essas coisas, eu assistia pra caramba. Se alguém fosse assistir pra mim, eu contava o filme antes, sabe? Que eu deixava ninguém saber como é que ia ser, tipo, ter surpresa, porque eu já contava. E eu acabava entrando no mundo das fantasias e desenhava muito copiando mesmo, assim, sabe? Ficava olhando. Era intuitivo, né? Não era muito de criar histórias. Nunca fui muito nessa parte criativa de inventar histórias. Eu olhava aquela história, achava bonita e eu representava aquela história, saca? Nos meus desenhos. E aí, pena que se perdeu, assim, né? As coisas, o mundo vai mudança pra lá, mudança pra cá, os desenhos vão se perdendo. Eu fui uma vez na exposição dos Gêmeos. E eu fiquei chocada. Fiquei me sentindo uma péssima mãe. Falei, tenho que guardar, porque eu sempre falo, não aguento mais, tem muito desenho das minhas duas filhas. Fazer a curadoria das crianças, assim. Esse não. Tinha que ter um quarto só de desenhos das duas, não sei o quê. E aí, várias vezes eu jogo fora, várias vezes. E quando eu fui na exposição, eu entrei em pânico. Falei, gente, se elas virarem uma grande artista e forem fazer uma exposição, eu não vou ter nada. nada. Minha mãe não, assim, eu vim de uma família mais humilde, né? Então minha mãe não tinha essa visão, assim, sabe? Minha mãe falava assim, essa garota estranha, não essa garota estranha que só quer desenhar. E eu era muito, assim, eu morro de rir dessa história, porque eu não escutava minha mãe falando, saca? Ela ficava, Tamires, e eu tava aqui. Sim, desenhando. Você entrava nesse mundo. Aí ela me chamava de Almi, que eu tinha um tio meu, que eu ficava com a atenção dele. Aí quando ela falava, Almi, aí eu, tá. Aí eu atendia ela ficava, caraca, eu tenho que chamar o nome de outra pessoa pra você atender. Mas era muito, assim, de ter o meu mundo ali, né? Mas aí na comecinho do ensino médio, aí você tem que decidir. Sim. Aí eu pensei, o que eu vou fazer da vida? Lembrei, falei, bom, eu sei desenhar, né? Eu tentei psicologia também, publicidade, propaganda, essas coisas. Porque nessa época eu não morava mais no Rio, né? Eu sou do Rio, mas eu morei 5 anos no Rio Grande do Norte. Meu pai é militar, né? Aí eu acabei indo pra lá durante esse período, ensino médio, começo de faculdade. E aí, lá só tinha as opções de licenciatura em educação artística. E tinha pouca vaga, né? Eu fui pelo público, né? Poucas variantes, vamos dizer assim, das partes artísticas. Tentei publicidade aqui no Rio, na UF, mas passei lá.
em Você licenciatura fez em faculdade lá? é isso, artes visuais, no caso, lá, né? Depois, aí eu cursei lá uns dois anos, que foi para mim excelente. Nossa, assim, viver a faculdade no Nordeste é uma coisa, para mim, diferencial, realmente, na minha construção de enxergar a arte, sabe? Porque aqui no Rio, acho que as pessoas esquecem como é acessível tudo. Como tá tudo aqui à nossa disposição. E no Nordeste, os meus amigos do Nordeste, eu falo que não dá para ser meio artista. Você tem que viver a arte do começo ao fim, sabe? Coisas que aqui no Rio eu sinto que as pessoas dão uma performada. De vez em quando, assim, aqui sim, e chega, as coisas chegam até aqui. Saca? No Nordeste não chega, você tem que trazer, saca? Você tem que ir no editorial, você tem que mostrar as coisas, você tem que fazer projetos, você tem que fazer as coisas acontecerem. E eu peguei um pouco desse período lá no Nordeste, foi muito bom para mim. Então, me potencializou. Depois, quando eu vim aqui para o Rio, eu comecei a tentar entender, né? Como essa cidade enorme que, sei lá, você é meio que só mais um, né? Lá em Natal, a cena de arte, todo mundo se conhece. Tanto de teatro como de dança. Então, na mesma faculdade, eu tinha aula com a galera de dança. Eu tinha aula com a galera do teatro. Então, acabava que fechava, sabe? Um conglomerado, vamos dizer assim, né? Aqui, não, é um pouquinho afastado, né? Meio cada um… Abandonado. Faz aí o seu e se vira. E dá teus pulos, assim, Sim. quem quiser que olhe, sabe? Então foi um pouco difícil entender, porque quando você vem também de transferência, você fica um pouco perdido. Você não entra com uma galera, você Sim. entra meio sozinho e vai conectando. E aí o desenho sempre foi presente em mim. Então sempre fui uma pessoa estudiosa, né? Como eu não era uma pessoa de ficar zonzando por aí, então eu estudava bastante. Então eu entrei logo para dar aula de modelo vivo pela faculdade, como na bolsista. faculdade. Uhum. E aí fui fazer aula de modelo vivo também com bandeira de melo aqui no Largo do Machado, que para mim foi assim uma virada, sabe, de desenho. E eu posso falar assim, caraca, eu tive a oportunidade de ter o bandeira de melo como professor. E fui trabalhar dando aula de desenho. Então, dei aula de desenho durante praticamente 10 anos. Foi 10 anos. Dos 23 até 30 e poucos, assim, sabe? Então, a gente… Você se formou. Me formei em licenciatura em Educação Artística e Habilitação em Artes Plásticas. É esse nome enorme mesmo. Esse nome é título. Demos carteirada. É só o FRJ que mantém isso, assim. Hoje em dia, a maioria é artes visuais, que dá uma englobada maior. Mas mantive, né? Fugi de sala de aula regular. Fugiu? Fugi. Durante o estágio de… Quando a gente vai pra escola… Mas por quê? Mesmo, Muita gente? eu queria estar num lugar onde as pessoas quisessem estar. Esse era um ponto. E, assim, eu nunca fui muito boa de lidar com muita gente. Pois é, né? Imaginei como você estava falando dessa… Pois é. E aí, toda vez que eu terminava o estágio, minha vontade era tirar meu útero. Eu falava assim… Eu não preciso de mais gente nesse mundo, sabe? Acabou. Não pelas crianças, não. As crianças são ótimas, de maneira geral. É o contexto todo da escola, sabe? Tem que ter muita sociabilidade para conseguir manter a relação, não só com os pais, como com os outros professores. E eu nunca me vi muito tempo dentro da sala de aula regular. Eu fui para ateliê. Entendeu? Então eu mantive em sala de aula, gosto de dar aula, eu acho que eu sou boa dando aula, mas eu fui para o lado mais artístico, de realmente trabalhar com um desenho específico, entendeu? Mas pode ser criança? Pode. Eu dei aula de todas as idades. De preferência, eu acima dos 10 anos. Porque antes, eu acho que tem que tomar um cuidado quando a gente vai botar as crianças dentro de aula de desenho. E principalmente como eu dei aula, que era aula mais particulares, era atenção individual. Isso pode podar um pouco. Fica sabe? Formatando, né? Numa fase que ainda tá muito… Se for uma coisa, grupos, que a gente trabalha propostas, aí eu acho mais interessante. Sabe? Que aí faz a criança raciocinar outros tipos de abordagens da pintura, do desenho. Mas
particular, do jeito que era, que eu dava aula, a partir dos 10 anos eu me sentia mais confortável, né? De trazer essas propostas. Porque eu me formei, mas eu já dava aula antes, né? Eu entrei nesse curso de desenho, que eu acabei me formando lá dentro também e virando professora. E era um curso bem de desenho, assim, clássico, né? Tipo, construção de desenho, construção de anatomia, construção Técnicas. de técnico. Para THE também, para quem quisesse entrar na faculdade, né? Que tinha que fazer a prova específica. Eu também dava aula de perspectiva, todas essas partes. Eram mais ou menos 10 alunos ou 12 alunos, eu e mais outro professor, e aí a gente ficava rodando. Era interessante pelo fato de ser, como era individual, então cada um estava fazendo uma coisa. Então, tipo, aqui, estou fazendo anatomia com essa pessoa. Virou a esquina aqui, já estou em cores. Aqui, perspectiva. Então, você tem que acessar várias caixinhas da sua cabeça, sabe? Então, isso foi um exercício para conseguir captar e falar assim, tá, agora é isso aqui, agora é isso aqui, agora é isso daqui, sabe? Mas fluiu. E aí eu fui gostando, né, de ter a minha escola, de pensar em ter a minha escola também, porque como era uma escola mais técnica, eu sentia falta da parte lúdica. Sentia falta de trazer uma coisa que não seja tão assim, pra seguir, você tem que fazer, eu passo 1, 2 e 3. Esse é o passo a passo de desenhar, né? Isso. Só tem essa… Pra mim, desenho é linguagem, né? Sim. Então, a linguagem, ela é múltipla, sabe? A gente pode… a gente se comunica com o desenho de uma certa maneira, entendeu? Então… Nossa primeira comunicação foi com o desenho, na realidade, né? Então, a gente pode se ampliar. Então, eu comecei a trazer outros artistas para ver se isso entrava dentro dessa escola, né? Posso falar o nome dela, né? Claro. É a IP Studio, que foi uma baita escola para mim. IP Studio. E aí, comecei a trazer outros artistas. Comecei a me interessar por aquarela também nesse meio do período. E aí, fui ampliando, assim, a abordagens, né? E aí eu comecei praticamente a ser uma produtora, né? Porque não só como professora, eu também trabalhava lá, olhando outro artista, entrando em contato com ele, fazendo a proposta, trazendo para cá pro Rio para vender, trazer uma galera. Isso foi muito bom para mim, porque eu conheci muita gente de vários campos, galera da ilustração, galera de tatu, galera de todos os campos possíveis, assim. E galera da pintura também, né? E fui me desenvolvendo, enquanto isso, na aquarela. Tudo junto. Acho que eu nunca consegui fazer uma coisa só. Meu sonho é conseguir fazer uma coisa só. Eu tô sempre fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Isso lá para 2016, mais ou menos, assim. E aí, em 2018, eu decidi realmente sair daquela escola e abrir a minha escola de desenho e pintura. Primeiro a gente abriu na Tijuca. Eu falo que eu tenho a minha sócia, Rayana. Você tem uma sócia. Sim. Na época, ela morava na Alemanha. Ela foi minha professora de desenho enquanto eu estava lá. Que legal, A gente manteve a amizade. E aí começamos a elaborar nosso curso. Esse filho Mas juntos. ela foi morar na Alemanha. E aí… Mas tudo bem, a gente manteve. Aí ela manteve uma parte online. E eu aqui. Aí eu entrei, abria na Tijuca mesmo, né? Uma salinha pequenininha. Dividia um espaço com um tatuador que dava aula de tatuagem. Então começa a criar relação com a tatuagem. Começou aí o seu flerte, seu namoro com a tatuagem. Isso. E aí dividia a sala com o tatuador. Isso. Ele dividiu, né? Alguns dias eu, alguns dias ele. E aí acabava que um ajudava o outro, né? Sim. Porque quem quisesse aprender tatuagem tinha um desconto para aprender desenho também. Então foi estreitando essa relação. Ele me deu algumas aulas de tatuagem. Maravilhoso. Márcio Simões. É isso, Márcio Simões, eu acho. Mas foi um período mais curto, foi quase um ano. Porque foi em 2017. Foi quando eu engravidei. Que isso é um baque, assim… É um trauma na vida da mulher, né? Né? Pra quem queria tirar útero depois da aula.
dá pra dizer que não foi programada. E aí, assim, foi bem complexo, né? Você tava com essa escola. Porque eu tava com a escola tocando, cheia de possibilidades, Sim, vamos dizer cheia assim. de planos. E aí veio uma gravidez pra gente falar assim, caraca, não vai ser tão rápido desse jeito. Uhum. A minha sorte é que a minha sócia já tinha voltado, assim, da Alemanha, mas ela foi pra Goiânia. Então ela abriu uma unidade lá do meu curso, que era o Esfera Studio, né? Acabei não falando o nome dele. Sim, então falha o nome. Aham, o Esfera Studio, a gente abriu em Goiânia. E eu mantive aqui no Rio. E aí a gente ficava assim, nossa, a gente tão pequenininho e com 2 unidades. Eu falei, Ué. joga pro mundo, assim, né? Vamos Isso ver aí. se vai. Mas assim, a minha gravidez, por sorte, não foi uma gravidez de, ficou muito com vômito, com, sabe, passando Não foi uma mal. gravidez que te incapacitou pra trabalhar. Não, eu trabalhei praticamente até os 9 meses, assim, sabe? Então, foi bom pra mim, porque me deu, na realidade, um, tipo assim, desespero. Vai, age. Age logo, que Agora depois você tem que você vai fazer. ter que… junta aí seu dinheirinho pra você… Então, eu consegui impulsionar bastante o curso nessa parte, assim, e estudar muito. Lembra que eu falei que eu sou uma pessoa que… Nerdzona, né? Então, eu nunca fui uma autodidata, sabe? Acho que meu encanto com aula também vem desse meu encanto Você de… gosta dessa aula, né? De aprender com alguém. Isso. Não, nunca fui uma boa autodidata. Então, eu buscava outros professores. Então, eu acabei conhecendo também muitos professores para trazer, porque eu também fui atrás deles, né? Para poder aprender. Então, eu fazia essa ponte muito nisso. Então, eu fui estudando mais sobre aquarela e fui me especializando. E aí, as pessoas começaram a me conhecer mais pela Tami aquarelista. Sabe? Não só a desenhista, né? Muito mais até pela aquarela do que pelo desenho. Então, isso acabou me ajudando durante meu período da gravidez a manter-me trabalhando sem precisar estar dentro de sala de aula. Que aí eu comecei a fazer encomendas de aquarela. Então, fazer e vender a sua arte, né? Isso. Eu acabei entrando em contato com algumas empresas de casamento, sabe? Que faz… Tá. Isso, que faz aquarela para casamento, aquarela para eventos de maneira geral. E aí eu conseguia ficar em casa com minha filha, mas aí eu trabalhava encomendando esses vários tipos de pintura, de paisagem a muito botânica, né? Você trabalhava bastante. Então acabava que eu sempre estava com um desafiozinho bom de aprender, né? Porque eu falava, tal flor. Eu falei, meu Deus, nunca vi essa flor. Eu tenho que pesquisar, trabalhar o desenho, aprovar a paleta de cor e aí pintar. Então, eu fiquei nesse meio do caminho. Parei um pouco não tinha como, né? Tive que parar durante quase 6 meses parada da aula. Da aula, sim. Porque você estava em casa com a sua filha. E aí, nesse tempo, a minha sócia veio pro Rio. E aí, que bom. Isso, finalmente, ela veio pra cá. E aí, em 2019, a gente abriu a nossa escola, agora grande. Agora a gente realmente… Grande é forte. Não, fala, uma sala… uma escola… uma área só nossa. Sim. Saca? Não precisava dividir mais o espaço. A gente já tinha os contatos bons, assim, com estúdios de tatuagem. Então a gente conseguiu abrir nossa escola no Olegário Maciel, que é um ponto também bom, né? Na Barra da Tijuca também. Então, era escola de aquarela, desenho, tudo? De maneira geral, assim. Tá. O que a gente não conseguiu abraçar foi escultura. Porque é outro tipo de… Sim. Né? Mas o resto, a gente… Até de ilustração, de recorte com papel, a gente trouxe artistas para fazer workshop disso, entendeu? Sim. Então, era um espaço para as pessoas irem para se sentirem incluídas, vamos dizer assim, no campo das artes de alguma maneira, sabe? E aí foi de tudo. Teve um pouquinho, se eu não me engano, foi uns 5 designers de uma empresa de… é até uma coisa de roupa de criança. Esqueci o nome agora. ABC, uma coisa assim. Pra aprender a desenhar, pra fazer as estampas. Mas roupa
Daqui, brasileira? Brasileira, Aham. de criança. Sei. Então, foi não só vindo de gente que não, sabe, é uma coisa mais, como é que se chama? Recreativa. Aham. Mas também começamos a atrair pessoas que queriam se Sim. especializar, entendeu? Já estava na Com uma faculdade. intenção de trabalhar com isso, né? Isso. E é legal, porque você começa a ver o crescimento de outras pessoas, sabe? De olhar e falar assim, nossa, foi meu aluno e tá agora, sei lá, fazendo ilustração para livro lá de fora, sabe? Eu tenho algumas alunos assim, tatuadores também, alguns tatuadores nisso. Sim. Então a gente foi estreitando, a gente participou da Tattoo Week como escola de arte em 2020. Mas você já tatuava nessa época? Não. Então, eu comecei a tatuar em 2018, com 7 meses da minha filha. Então foi um time horroroso, assim. 7 meses dela já nascida? Não, 7 meses grávida. De gravidez. Lembra que eu fiz muita coisa. E aí, foi uma vez. Na segunda, eu já vi que eu nem pra frente eu conseguia ficar. Sim, barriguda, E desconfortável. eu falei, nossa, como eu me concentro e tem um ser me chutando. Então, não deu. Então, eu parei totalmente. Eu tentei voltar quando minha filha tinha uns 3, 4 meses de idade. Um amigo meu tatuador falou assim, vai continuar assim. Porque eu tinha desistido. Falei assim, não vou tatuar, isso não é pra mim, vou continuar dando aula e tal. Sim. Ele, não, você vai continuar, você é muito boa, quer não sei o quê. Eu falei, vamos. E aí eu fui pra casa dele pra tatuar uma pessoa que ele arrumou. Ele faz um desenho e vem. Aí eu, tá bom. E aí fui amamentando. Eu não teve um minuto de descanso. Aí era isso, né? Tatuando, amamentava e parava. E o pai aqui, e aquela confusão de tensa, né? Tipo, um tempão sem tatuar. Só tinha tatuado 2 vezes, há milênios atrás. Então, eu tava assim, meu Deus, vou cagar o corpo de alguém, assim. Muita responsabilidade. Isso! E é uma pessoa que eu não tinha... Foi realmente tudo ele que arrumou, sabe? Então, eu fiquei muito tensa. Aí, me deu até um derrame na vista, você acredita? Caramba! Sim, de pressão mesmo, sabe? Aí, eu falei assim, não, é um recado. Não quero isso agora. Não, é o tempo agora. Respira, Tamires. Então, eu deixei pra lá e foquei realmente em dar aula, no meu curso. Falei, vamos alavancar isso. E aí, em 2019, foi praticamente isso. Alavancando o curso, chamando outras pessoas. E aí, como a gente era um curso de desenho ali na Barra, a gente tinha alguns estúdios de tatuagem que começaram a fazer parceria de trazer os seus aprendizes, vamos dizer assim. Pra ter aula com a gente. De desenho. E a gente começou a ir assistir. Eu falo porque a minha sócia também tá aprendendo a tatuar. A Ana também é tatuadora, a Ana Cassiano. E aí a gente ficou nessa. Eu muito medrosa, né? Mas assim, confesso que eu tava muito medrosa. Porque tatuar não é uma coisa que você tem que se joga assim, sabe? Eu, pelo menos, não me senti desse jeito. Eu falei, cara, é o corpo de uma pessoa. Tem que Você queria estar muito segura. Queria estar muito preparada. Então, eu fiquei assistindo. Depois de um tempo que eu comecei a realmente testar, fazer os meus testes em papel, em EVA, na realidade. Nem tinha pele artificial muito divulgado assim como é hoje em dia, não. Era um EVA. E aí, tem 2 amigas minhas que também davam aula comigo, que são as pessoas que eu trabalho hoje em dia, que viraram tatuadoras antes de mim, e elas também me ajudaram muito, que é a Ana de Loreto e a Monique Chaves. São tatuadoras excelentes. E elas falaram, não, também vem aprender com a gente. Então, eu tive muita sorte de ter muitos professores, sabe? E aí, em 2018, eu fiquei tatuando um aqui, outro ali, família aqui, família aqui. Não divulguei tanto como eu devia. Até porque, como eu era professora de desenho, as pessoas vinham com os projetos, assim... A expectativa... Já que ela sabe desenhar, vamos fazer uma tatuagem. E todo mundo fala assim, não, é igual como faz no papel. Eu falo, não é não, meu amor. A pessoa se mexe e tem sangue, sabe? Isso já muda muita coisa. Mas, então, as pessoas vinham com as expectativas, assim, eu ficava... Vamos fazer uma letrinha aqui? Um símbolo do infinito, sabe? Vamos fazer uma coisinha mais simples. E aí, eu me travei. Sim. Até pela expectativa também. Porque
nos estúdios de tatuagem, quando você… Assim, a maioria dos estúdios de tatuagem é masculina, né? Agora tá tendo uma mudança Sim. significativa, mas em 2018 ainda era um campo Sim. muito masculino. Então, homem, vou te falar que ele é pior do que mulher nisso, de fofoca, de ficar medindo o trabalho do outro. Então, eu sentia que a minha falha na tatu automaticamente virava minha falha como professora. Você tinha medo da sua… Desse julgamento. Desse Falei assim, lugar. ué, não é professora? Por que… Entendeu? Por que isso aí não ficou bom, sabe? Então, eu me travei muito por isso, assim. Então, eu deixei a tatuagem de lado. Aí, em 2019, a gente tentando, né, juntar… 2020, a gente foi pra Tatuíque como escola de arte. E junto no espaço também tinha tatuadores no nosso. E aí veio pandemia, né? Sim. E pra mim até foi bom não ter focado tão na tatuagem até esse período, porque não ia ser tão acessível, né, durante a pandemia trabalhar. Sim. Já com As as aulas, conseguiu sim. fazer E aí eu aulas online, transformei tudo em online. Aham. Com uma criança de 2 anos em casa, Sim. né? Então aí que começou a dar uma desengrolada ali na minha cabeça, de eu não querer mais dar aula, porque foi muita exposição, né? Você tá praticamente 24 horas online lá. Não, se não é respondendo o aluno, é mandando e-mail pro aluno, é fazendo conteúdo e live, Sim. e live, sabe? Mas Período virou de… uma coisa assim, essa coisa do online, parece que você tá o tempo inteiro trabalhando, né? Sim, Porque e não tem descanso praticamente, né? Então, tudo dentro da sua casa, vamos dizer assim. E eu com uma criança de 2 anos também, sabe? Então, foi bem, bem tenso. Das minhas alunas online verem o desenvolvimento da minha filha, da Vitória, sabe? Sim. Então, a minha filha, ela, até uma que ela, acho que ela era… sei lá, fonoaudióloga lá, eu adorei o curso da Miss. Deu pra perceber que a Vitória começou a falar muito bem. Eu falei, ai meu Deus, como é que você tá ouvindo? Ótima a fala dela. E ela roubava o pincel, era uma confusão. Mas, e ali na pandemia, que eu comecei a falar assim, começando a ficar cansada, sabe, de dar aula. E aí, eu fui me afastando, assim, tem uma hora que eu tive um burnout. E eu parei totalmente, assim. Fiquei uns 4 meses sem conseguir. Se eu fosse para dar aula, eu já me dava um ataque. Sim. Não por não gostar e nem por a aula não estar boa. Até as meninas falam assim, não, mas você tá dando aula normal. Mas na minha cabeça eu ficava assim, cara, eu não tô gostando do que eu tô fazendo. Eu não tô conseguindo dar o máximo do que eu posso dar, sabe? Tipo, eu não consigo me sentir o prazer que eu sentia, sabe? Que eu sempre fui muito didática dando aula, sabe? Sempre tive muita paciência. Eu falo de uma maneira calma e cadenciada e as pessoas se conectavam com mais facilidade. Mas também, quando não é pra ser enérgica, eu também sabia ser enérgica. Então, eu não tava conseguindo ter essa sensação. Então, eu parei totalmente. E eu achei que era o online. Quando começou a abertura, quem me chamou para voltar a dar aula presencial, porque, sim, infelizmente a gente teve que, né, fechar o espaço, que foi uma pena. Mas aí tudo bem, aconteceu. Quem me chamou para espaços, assim, para dar aula foi o estúdio de tatuagem, que é o Leonardo Novaes, na Tijuca, que tem uma escola de desenho de tatuagem. E o… como é que é o nome? É um no Anil, que eu esqueci agora o nome dele. E aí era mais, não, era para os tatuadores dele. Você ia dar aula de desenho pros tatuadores dele. Isso, pros tatuadores dele. E aí eu fui falando com eles, poxa, legal, né? Mas acho que eu não tô querendo ser mais professora, não. Vamos tentar. Posso virar tatuadora de vocês? Tá. E aí comecei a ser aprendiz, de verdade, assim. Que antes eu tava meio assim, aprendi uma aqui, uma dica ali. Mas virar uma rotina de todo dia, eu, tipo, toda semana, não, pelo menos 3 vezes na semana ir para tatu, foi nesse período.
Então eu continuei dando aula, porque, né, eu tenho uma filha para criar. Era o que te mantinha É o que me mantinha financeira. financeiramente e comecei a tatuar com mais frequência nesses estúdios. E aí Dudu. Lembrei o nome dele no Anil. Era o Dudu Artes, no Anil. Aham. Que é um baita de um tatuador super renomado, assim, ganhou várias competições. Que legal. E ele era daquela pessoa, tipo assim, vamos estudar. Então, ele me chamava e eu extraía dele e ele extraía de mim. Então, ele, precisa de cores. Então, vamos sentar aqui e vamos estudar cores. Então, eu adoro gente assim. Sim. Então, eu sentei e dei uma estudada. E lá eu consegui ver uma vivência, principalmente no Dudu, de estúdio de tatuagem de porta. De porta, quando eu falo isso, é porque existem os estúdios hoje em dia que são tipo uma sala comercial, que aí vai o cliente que já conhece a pessoa, entendeu? Outra coisa é um estúdio que é porta na rua, entendeu? Onde a pessoa que nunca viu você… desavisado. Isso. E o estúdio do Dudu, no Anil, era assim. E o estúdio do Léo também. Mas no Léo era um pouquinho mais galeria, sabe? Um pouquinho mais pra dentro. E no Léo eu não fiquei… Era mais professora mesmo, sabe? No Dudu eu era mais aprendiz. Tanto que eu proibi o pessoal de me chamar de professora. Eu falei, gente, vamos mudar esse disco aqui. Por causa desse peso de ser professora. E aí eu comecei a trabalhar de tatu mais fixo. Enquanto isso, eu continuei trabalhando também de tatuagem com essas minhas amigas no Estúdio Fluxo, que tem, né, até hoje lá no Largo do Machado também, se não me engano, Laranjeiras. E aí fiquei em vários lugares. Ia pro Anil, ia pra Tijuca. Já tatuando. E Largo do Machado, tatuando. E aí fui aprendendo com várias pessoas. Sim. Então eu tive muita sorte, porque com o Dudu eu aprendi um tipo de tatu. Com o Léo eu aprendi outro tipo, porque no Dudu ele trabalhava bastante coisas comerciais, pelo fato de ser um estúdio de tatuagem. Tatuagem comercial são aquelas tatuagens que, assim, muita gente tem, vamos dizer assim, sabe? Clássicas, o infinito, essas coisas assim. No Léo, era mais tradicionais, porque o Léo tem um arsenal, o Léo Novaes, de história da tatu, assim, sinistro. Você vai no estúdio dele, você praticamente entrou no museu da tatuagem, vamos dizer assim. E ele é uma pessoa, assim, fora da curva em termos de memória, sabe? Então, ele lembra de muitas coisas. Então, acabei estudando mais a parte de história da tatu e os estilos tradicionais. E com as meninas no Largo do Machado, eu tinha a parte autoral, né? De ver o desenvolvimento de cada artista que estava ali, como cada um trazia seu lado autoral, para desenvolver o meu também. Então, eu fui captando… Sim, bebendo em todas as fontes. Bebendo em todas as fontes. Até uma hora que vi que, para minha gerência de vida, ficar no Largo do Machado era mais interessante. Até porque… de uma maneira geral, estar com mulheres era mais interessante. Não vou negar. E eram amigas minhas de muitos anos, né? Então, a gente abriu um novo estúdio, né? Elas duas, que eram as mais fixas, a Ana e a Monique, abriram um espaço próprio depois da pandemia. Elas saíram do Fluxo e abriram um espaço próprio. No mesmo prédio, mas no espaço próprio. E aí eu fui me juntar ao Canela, que hoje em dia é o meu estúdio, que é onde você fez a tatuagem, que é o Canela.tatuagem. E aí a gente começou a desenvolver o nosso estúdio mesmo. Eu entrei como guest. Quando fala guest é pessoa que está temporário ali, né? Mas agora a gente é sócia, né? Então já entrei como sócia dentro do espaço. E agora eu realmente estou vivendo de tatuagem. Está vivendo de tatuagem. Isso. E nesse estúdio todas elas criam, né? É a artista, né? Isso. Tipo assim, cria uma tatuagem para aquela pessoa. Isso. A nossa proposta vai ser sempre criação, sabe? Até porque quando a gente trabalha cópia, é algo errado dentro da tatuagem, sabe? Sim. Isso é uma coisa que às vezes as pessoas esquecem. De que se tá na internet não quer dizer que não tem dono.
Sim. Calma, sabe? Tudo tem dono. Mesmo que você tenha a mesma ideia, mesmo que você tenha, eu quero esse floral. Recria ou redesenha esse floral, sabe? Você pegar exatamente de estar na internet e botar no corpo da pessoa, não é ético, sabe? Você tá pegando o trabalho de outra pessoa e jogando ali. Infelizmente, no campo da tatu, isso é muito comum. É o que mais tem. É o que mais tem. E até para convencer alguns clientes de que isso não é ético, é difícil, sabe? Mas assim, conforme a gente vai divulgando, o público vai se moldando a entender o seu trabalho. Então hoje eu não preciso mais ficar explicando muito como é o meu processo criativo, porque as pessoas já entendem mais fácil, sabe? Que chegam lá, ou chegam até você, ou chegam até o estúdio, já sabem que é assim que funciona. E eu, assim, hoje em dia, eu vi como foi com você. O processo criativo, muita informação, muita coisa. E eu fico, calma. Me traz as informações e eu prefiro criar praticamente junto com você no dia. É bem artesanal, né? Isso. Eu gosto dessa maneira porque, primeiro, tatuagem é uma coisa no corpo. E cada corpo é único, né? Então a gente tem que saber moldar aquele desenho no corpo da pessoa que vai ocupá-la, né? Então, eu ter a hora, com você perto de mim, e eu poder verificar os tamanhos, verificar as proporções, medir em você, me agiliza, sabe? Muito mais o meu tempo. Além disso, né? De verificar com você sobre as ideias e ver se tá batendo, também é um processo para mim bom. Sim. Tem gente que faz um desenho seu e a pessoa, se gostar, gostou e fica. Se não gostar, não gostou, tchau. Eu não consigo ser muito assim. Pra mim, a tatuagem é troca. Sim. Sabe? Então, aula é troca. Então, continuei com a mesma proposta, só que mais individual. Então, tatuagem tem que ser uma troca pra mim. Eu tenho dificuldade até de criar desenhos meus sem pensar em alguém específico, entendeu? Eu tenho uma dificuldade de falar assim, esse desenho alguém vai comprar. Tipo, flash, essas coisas. Eu não sou muito disso. Eu prefiro ver a história da pessoa, do que ela me traz. Conhecer o que... E aí, ter o briefing, né? No briefing daquilo dali. E aí, eu extraí alguma coisa que, às vezes, a pessoa nem pensou naquilo, sabe? Mas eu consegui visualizar. E convencer a pessoa de que aquilo dali era o que ela queria, sabe? Tem vezes que funciona, tem vezes que não, assim, cada dia é um dia, assim. Tem vezes que a pessoa fala, nossa, não tinha pensado nisso, mas encaixa perfeitamente. E aí a gente vai mais fluido, mais rápido. Mas aí às vezes a pessoa fica, não... E aí eu também, uma coisa que eu faço hoje em dia, que eu não fazia antes eu mostrava todo o processo, ou mostrava muitas ideias antes. Os esboços. Só que isso dava um trabalho maior, porque esboço não é arte final. E às vezes a pessoa não consegue visualizar o que eu estou visualizando no esboço. Isso é um ponto. E ela perde também a própria decisão quando ela começa a mostrar para periquito, papagaio, para todo mundo. E aí começa uma chuva de opiniões que a pessoa que é indecisa de tatu, ela acaba parando de acreditar no que ela tá sentindo para começar a acreditar no que o outro tá falando, que nem ali tava, sabe? Então eu evito hoje em dia ficar mandando muitos esboços antes por causa disso. Porque eu quero também ver a reação da pessoa. Quando eu mostro meu esboço e eu vejo, é muito sincero, sabe? A pessoa até vai falar, gostei. Eu falo, gostei, não me convenceu, não. Pode dizer aí a verdade. Aí a pessoa fala. E aí eu falo, cara, se você não gostou mesmo, fiz uma modificação, fiz outra, não gostou, a gente não faz hoje. Faz outro dia, saca? Tatuagem não é uma coisa que, tipo, se eu não fizer hoje eu vou morrer. Não é, saca? Pode fazer outro dia, saca? Não tem problema. O que eu quero é que você tenha, assim, eu olhe pra você e veja, assim, gostou mesmo, saca? O olho brilhou e, assim, tô muito feliz com aquela reação. Aí eu me sinto mais confortável. E eu prefiro ver ao vivo. Porque aí se eu mando pela internet, eu não sei, eu fico num vazio, sabe? E aí eu fujo um pouco da internet quando é nesse canto. Então, meu processo criativo eu acabo sempre fazendo muito na conversa,
com a Sim. pessoa, sentado ali, troco, faço uma coletânea eu te mostrei, né? Uma coletânea de referências, mostro da onde tá vindo as minhas referências. E aí eu sento, faço o esboço, mostro pra vocês também e refino esse esboço junto com você. Então, não é uma coisa fast food, tipo assim, Não, na hora do almoço eu vou lá e faço, sabe? Que é o que às vezes as tatuagens comerciais dão, Sim. sabe? Não precisa pensar muito, vai lá e fazer e foi. E eu acho que isso não combina com o meu trabalho. Não combina. Nem com você, né? Né? Eu sou meio calma e lenta o tempo todo. Se eu for fazer rápido, eu acabo me embananando, sabe? Então, foi nesse caminho, vamos dizer assim. Sim, é o processo que faz sentido pra você. Sim, total. Mas você continua dando mais aulas, que eu sei. Eu continuo. É porque, assim, dando aula, eu acho que eu nunca vou parar totalmente. Eu só diminuí a quantidade. Você sabe? tatua muito mais do que você dá aula. Sim, hoje em dia eu vivo de tatuagem. A aula, ela vem uma vez ou outra. Eu tenho as minhas alunas que nunca me abandonaram, nem na pandemia. E elas são, assim, meu xodó, seu xodó. sabe? Então eu mantive com elas. Eu brinco que eu nem dou mais aula. Eu vou lá e pinto com elas. Assim, eu falo, gente, o que eu tinha de informação vocês já pegaram. Assim. Agora a gente faz em conjunto. Então a gente mantém. Até porque é algo terapêutico. Sim, também, muito, assim. Eu quero voltar a dar aula, mas não com tanta importância, assim, de termos de... Tipo, se eu não der aula, eu não consigo comer, sabe? Aquela coisa. Quero continuar com a tatuagem sendo minha fonte principal, mas eu quero voltar a dar aula pra me conectar com a sala de aula de novo, porque me faz bem, sabe? E eu acho que é onde é uma troca genuína, vamos dizer assim. E a tatu é começar a viajar pelo país, se deixar. Eu já vou para São Paulo de vez em quando. Já tem um lugar que você costuma ir tatuar lá? Eu tatuei lá, principalmente na Casa Gira, lá em São Paulo. Mas já é a terceira vez que eu vou. Cada vez eu tenho ido num lugar, mas a Casa Gira foi a última, foi ótimo. Vou para Brasília esse ano. Que legal. E BH. Muito chique. E aí é isso, porque você vai acabando expandindo o público, né? Claro. Conhecendo também, ter oportunidade de conhecer outros espaços. A gente sabe que a gente tem que fazer um trabalho na rede social que é chato, mas que a gente precisa disso. Tanto eu quanto você, a gente falou disso na tatuagem. Sim. Como é desafiador também, né? Produzir conteúdo. Inteiro. Sim, o tempo todo, porque né? é um trabalho também, né? É como se fosse um outro trabalho que a gente tem que ter. E minha vontade é conseguir renda suficiente para jogar esse trabalho para outra pessoa fazer. Porque desgasta, né? Porque não é só isso, é dar aula, procurar referências, procurar o processo criativo estar ali ativo, cuidar de uma casa. Sim. Ter uma filha para criar, saca? Que é muita coisa. 6 anos de idade, tá aqui, ó, batendo pino de energia. Então, assim, e ainda conversar com o cliente, captar cliente. Nossa, assim, é muita coisa. A gente esquece que tem um outro caminho ali de não só você é artista autônomo, mas você também tem que ser o seu patrão de maneira, né? Sim. E assim, se você não faz, ninguém vai fazer por você, sabe? Então tem que ser bem responsável, sabe? E isso que acho que é um dos maiores desafios. Manter essa responsabilidade com a divulgação, manter a responsabilidade com a criação e com o resto. Dar conta de tudo. Sim. A gente vai dando conta meia banga num canto, no outro canto a gente vai desenrolando. A gente vai equilibrando um monte de pratinho, né? Isso. Muitas vezes sobrecarregada, mas estamos indo. E o livro, você tinha comentado alguma coisa que eu não vou deixar você esquecer. Então, a parte de ilustração também continuo fazendo. Você continua fazendo aquarela sobre encomenda, né? Isso, aquarela, quadros. Tem alguns quadros em restaurantes e tudo mais. Quando não dá pra ser uma só, tem que fazer várias coisas. E ano que vem a gente já começou a captação de recursos, já fechou com uma editora. Não só eu, mas 8 artistas, grande maioria tatuadores também. A gente se juntou para fazer um livro de colorir com a temática, né, dos orixás. Que máximo. Para
combater essa questão de intolerância religiosa, né? Porque a ideia é que que o livro de colorir entre dentro do circuito de educação mesmo. Porque tem livro de colorir de tudo, né? Mas de hoje já não tem, sabe? E conectar mesmo as crianças ao universo, sabe? Tipo, não distanciar. Parecer que é uma coisa assim, nossa, ninguém sabe o que é. Não, trazer isso para dentro da realidade de que tanto os santos têm, como, né, os orixás também têm. E aí, o Del Nascimento, que é um baita tatuador, trouxe essa proposta, chamou outros tatuadores, todos tatuadores pretos, né? Tatuadores e tatuadoras, e artistas plásticos todos também. E aí a gente vai produzir e vai lançar ano que vem. E não só tem, né, os artistas, mas também vai ter assim, o olhar de uma babalorixá do terreiro lá em Santa Teresa, que é o Ileaê Axé Igueomin, que é a Evanda de Omolocum, que vai fazer o prefácio, que vai fazer o jogo pra gente saber quais são os orixás que cada um vai pegar. Então, realmente vai estar abençoado aquilo dali. E muito axé. Muito axé, totalmente. E ano que vem, provavelmente vai sair. Ai, que lindo, que provavelmente máximo. não. Quero vai muito. sair. Vai sair. 2020. Já captou? Já começaram os… Já começou a captação, já fechou com a editora, né? Então… sim, acho que em setembro a gente já começa a produção dos desenhos. E aí, os artistas começam a fazer em setembro, cada um sua parte. Cada um tá fazendo já suas pesquisas, assim, né? Mas quando chegar em setembro, a gente vai unir mesmo para criar realmente uma linha condutora, vamos dizer assim, né? E no ano que vem lança. Que máximo, amei. Então a gente vai se juntando. Maravilhoso. É isso, mais um pouquinho de tudo, vamos dizer assim. Amei conhecer mais de você, fiquei apaixonada. Obrigada. E aí, a gente também, né, vai continuar com os nossos projetos, né, de tatu. Sim. Dizem que vicia, né? Por aí. Tem um monte de lenda urbana que vicia, sim. Vicia. E tem negócio do número ímpar ou par? Tem. Tem gente que fala que não pode ser número par. Tem que ser número ímpar. Então eu tô com duas. Eu preciso ter a terceira urgente. E aí, a terceira eu ia fazer junto com o nome do meu filho, vai ser para. Aí eu vou ter que fazer. Não, e aí vai. A quinta, e aí. Eu brinco com meus clientes, primeiro, tem que vir tatuar pensando no próximo. Se não vier tatuar pensando na próxima tatuagem, porque eu nunca imaginei. Eu cheguei lá, né, pra gente fazer todo mundo pensa na próxima. E eu já tava, Tami, mas eu quero essa aqui, louca! Toda, assim, é quase unânime. Quando eu começo assim, já tô pensando na próxima. Eu falei, isso aí, tá mantendo a forma de pensar. E também, né, tipo, sempre vim pensando, tipo, cara… Tatuagem é uma coisa que você vai levar pra sua vida. Sim. Sabe? Então… Foi muito engraçado. A minha filha mais nova, no dia seguinte, falou: mamãe, não saiu sua tatuagem. Eu falei: filha, não vai sair. Vai ficar. Dá pra reformar? Dá. Dá pra reformular da outra cara? Dá. Hoje em dia tem o feelingzinho, mas dói para caramba também, só pra avisar. Então pense muito bem antes de tatuar. Sim. Também. Mas, cara, é uma conexão que você não vai esquecer. Então, mesmo que você passe anos, daqui a um tempo eu falo assim, pô, eu lembro dessa tatuagem quando eu fiz, como é que era a tatuadora, vamos dizer assim, sabe? Sim. Pode não lembrar o meu nome, normal também, né? Mas vai lembrar do espaço. Uma vivência, então, né? Isso, você ir para um espaço de tatuagem, ser bem recebido, ser bem acolhido, né? Se sentir… Não, é muito. Eu tenho uma amiga que é super tatuada, linda, maravilhosa, Natália Guindani. E ela diz que cada tatuagem é tipo um processo de cura, de um monte de coisa. Sim, sim. Que Durante ela tá a pandemia, vivendo. por exemplo, vivi várias histórias desse tipo. Pós-pandemia, né? Porque, assim, querendo ou não, a gente teve um baque de muitas perdas, né? Então, teve muitas histórias, assim… importantíssimas que passaram lá pro estúdio, que a gente ficou, cara, aqui tá sendo um processo de cura de muita gente. De botar uma homenagem, de botar uma transformação, de botar um restart na vida de várias pessoas. Sim. Então, acaba que o estúdio da gente, a gente pensa e conversa muito sobre isso, sabe? Cara, a gente tem que manter isso aqui energeticamente bom. Sim. Para que as pessoas se sintam acolhidas quando vêm aqui, saca? E se importar, ouvir.
Ouvir, que acho que as pessoas… Hoje em dia tá mais difícil, né? De Muito sentar, difícil. ouvir. Eu sempre falo isso, porque como eu fico aqui 1 hora, né? Uma média de 1 hora olhando no olho, ouvindo, não tem nenhuma interferência. Acaba criando um elo de ligação, entendeu? Verdade. Acaba sendo também um processo terapêutico. Porque quando que você para, sem telefone, sem nada. Sem nada pra falar. E fica olhando e ouvindo o outro. E é tão maravilhoso, né? Quando isso acontece. Sim, você parece ter uma conexão… Eu falo até com meus clientes, falo assim, cara… Eu toco em você e te escuto por mais horas do que às vezes gente que você conhece a vida toda. É verdade. Né? Mas, tipo, às vezes tô no abraço daquela pessoa e tocando, sentindo a energia daquela pessoa. E quando vem ficando várias vezes, meus clientes falam assim, ai, também já sinto, parece que eu tô chegando em casa, né? Nem eu tô indo pro estúdio de tatuagem. Eu falei, mas porque você se sente em casa, você fica horas naquele lugar. Trocando e conversando sobre vários assuntos, né? Tem gente que é mais quietinha, mas a grande maioria… A gente fala pra caramba lá no estúdio. Tu viu? Eu vi. Gente, só mulheres estavam tatuando e sendo tatuadas. E não tinha um pio. É muito incrível. Porque os homens fazem 1000 caretas. E gritam e não sei o que. E as mulheres assim… Sustentando. Algumas dormindo com coisa na costela. Eu fico assim, gente, parabéns. Vocês são maravilhosas. Eu ia trocando ideia, conversando. E quando chega, tem umas que já chega sentando, deitando no sofá. Eu falei, intimidade, é isso. Sim. Já é a 5ª vez aqui. E tem umas pessoas que criam fidelidade. Tem uma tatuada que eu acho maravilhosa, a Flavinha. A Flavinha fez a primeira tatuagem dela comigo há 1 ano atrás. Agora, foi o mês passado. Ela tá na 12ª. É mais que mais que ela, um mês. Isso, quase praticamente. Ela só aparece assim, oi, aí eu fico, já sei. Não, gente, eu amei até fazer, né? A sensação de fazer. Mas o pós que eu acho chato, já falei isso pra você, né? Porque o pós cuidadoso não pode pegar sol. Eu sou uma pessoa muito solar, eu amo praia, mar, que é tudo que deve evitar nesse comecinho. Sim. Né, da cicatrização, acho que é até legal você falar. Sim. E exercício físico, que já tem um tempo que tem segurado muito minha saúde mental, né? Exercício físico porque eu faço pra ficar gostosa, porque eu sou fitness. Não, eu reparei a diferença na minha vida quando eu comecei a fazer com regularidade. Sim, sim. 4 vezes por semana no mínimo. Tem que se preparar um pouquinho. Então, preparar é esse o baque pra mim. Por isso que eu não posso fazer uma por mês. Não, assim, tatuagem, uma parte você faz dentro do estúdio, outra parte é a cicatrização. Então tem que tomar muito cuidado durante a cicatrização, porque vai influenciar no resultado final, sabe? Então a parte chata… eu achei o mais desafiador. O mais chato, geralmente, é a cicatrização. E é quando eu não posso nem estar ali perto de você, sabe? Então, realmente, fazer exercício. Não, porque quando eu postei a minha tatuagem, todo mundo… Ai, meu Deus, a vontade tem que ser maior que a dor. Eu falei, gente, eu achei o pior é o pós. A dor passa. Eu falo, dói, mas passa. Os outros dias que passa um pouco mais lento. E aí depende de cada pessoa também. Tem gente que cicatriza assim, ó, na velocidade da luz. Tem gente que já tem um processo mais demorado. Então, o exercício é mais porque você vai estar ali aumentando sua temperatura corporal, né? Que isso também ajuda a proliferação de algum tipo de bactéria, né? Principalmente nos primeiros dias. Essa primeira fase da cicatrização. A primeira semana, eu acho que é a mais importante. Depois, fica mais tranquilo, né? Não tem tanta interferência assim. Mas na primeira semana, é legal pensar. Então, às vezes, faz numa quinta, que aí já tem quinta, sexta, sábado, domingo de descanso, que aí já meio que a academia já não vai fazer muito dentro desses planos aí. Aí lá pra terça você volta a malhar. O carioca, o difícil é sair da praia. Aí também ver a previsão do tempo, né? Eu falei pra ela que a próxima a gente vai ver a previsão do tempo. Vai dar uns 15 dias de chuva e pronto, já chega lá. Sim. Mas assim, evitar comidas muito gordurosas, evitar excessos. E antes também, sabe? Tem gente que fala assim, beber muito, beber enquanto tá tatuando. Eu não recomendo, porque a bebida, ela acaba, para algumas pessoas, até potencializando a dor, também acho. a sensibilidade, né? Fumar, essas coisas também. Mas também afina o sangue, então a chance de ficar sangrando muito. E esse sangramento prejudicar na pigmentação, né, que é um machucado colorido, né? Machucado colorido. Ou não, né? Pode ser preto também, é um machucado bonito, vamos dizer assim. Mas é um machucado. Então você tem que tomar cuidado para que e se hidratar.
Isso é uma coisa importante, tá, gente? Sim. Bebam água, pelo amor de Deus, sabe? Beber água, passar um hidratante, que isso acaba ajudando muito e aumenta também a sua chance de ter uma cicatrização mais rápida. Então, por exemplo, eu acho que daqui a um pouquinho tempo tu já pode voltar ao normal tudo, porque você é uma pessoa hidratada, bebe bastante água, tá? Sim. Então, manter isso ajuda bastante. Muita gente fala assim, como é que cuida depois? Eu falei, é só você cuidar da sua pele. É. Então, evitar se expor ao sol, principalmente nos horários mais, né, quentes, assim, sem uma proteção, saca? Literalmente cuidar do seu corpo com uma boa alimentação, você vai estar cuidando da sua tatuagem. E aí você vai ter um envelhecimento do corpo melhor, tá? Então não tem muita piração. Não. Sabe? E é isso. Bom? Tá ótimo, amei. Obrigada por ter vindo. Obrigada pelo espaço de falar um pouquinho da minha história. Eu falo Não, adorei muita coisa. Conhecer mais da minha tatuadora. Obrigada por ter vindo. Parabéns pelo seu trabalho, adorei. Ai, que bom. Você tem realmente muito cuidado, muito respeito, muito amor. E eu acho isso realmente muito importante. Sim. Porque é uma marca que você deixa nas pessoas, né? Sim, é um registro. Sim. É um registro do tempo, do espaço que você tá ali ocupando. Obrigada. Parabéns. Obrigada. E conte comigo. Vai deixar. Beijo, Obrigada. gente. Tchau, tchau. Senta direito, garota.